Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouco só, o pessoal tá chegando, porque as plataformas vão informando que nosso vídeo começou, tá? Nossa transmissão começou. A gente vai estar iniciando daqui a pouco, tá? Pessoal do YouTube que já entrou, sejam muito bem-vindos. Tá? Só aguardando um pouco para a gente começar o nosso bate-papo da noite. Hoje numa conversa muito boa, uma conversa que a gente vai tratar de um tema muito importante. E o que vem acometendo muitas pessoas, né? Então a gente vai estar só aguardando o pessoal chegar. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito boa noite. Boa noite, Elusa. Boa noite, Flávio. Daqui a pouco a gente está começando, tá? Mais alguns minutinhos, porque a plataforma vai avisando, né? As plataformas vão avisando que a gente começou a transmissão ao vivo. E aí a gente aguarda só uns 5 minutinhos regulamentares. Daqui a pouco a gente começa nessa noite especial, uma noite comemorativa, para muitos e muitos que ingressaram nessa profissão, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o dia especial, né? Boa noite, Rafael. Eu queria saber uma coisa de vocês que estão chegando aí agora. Estão me ouvindo bem? Quem tá aí do outro lado, estão me ouvindo bem? Como é que tá a transmissão? Boa noite, sogra. Eu queria que vocês acenassem de alguma forma se o som tá bom, se eu preciso falar um pouco mais alto, como eu estou usando os microfones dos próprios equipamentos, né? E eu queria que vocês dessem um retorno aí para mim em relação a isso. Tá? Então quer dizer que tá tudo bem, tá tudo ok com o som, ótimo, a imagem também tá tudo ótimo. Ok, estamos aí a 3 minutos do início, 5 minutos do início, daqui a um pouquinho a gente vai começar, tá? Vamos iniciar. Ok, então eu só queria pedir um favor a vocês para que nós tenhamos o máximo de alcance possível, né? Se vocês puderem
clicar no aviãozinho de vocês e enviar esse aviso aí para ajudar a plataforma a comunicar mais as pessoas que a gente começou um bate-papo, tá? Eu agradeceria de coração, né, para que vocês fizessem isso, porque quanto mais gente chegar, mais a gente vai animando, né, esse bate-papo, mais gente é beneficiada. É bem verdade que depois vai ficar disponível, né, para qualquer pessoa depois que quiser assistir a live, né, mas é sempre interessante a gente ver isso ao vivo, porque a gente tem a condição de participar, né, efetivamente desse bate-papo, tá? Já que sempre as nossas conversas, elas são conversas voltadas para a meditação nesse momento e os seus benefícios, né, as questões que giram em torno da meditação. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, né, um tema de grande relevância, eu imagino, para muitas pessoas, principalmente nesse período que a gente se encontra, esse período de pandemia, esse período em que a gente passou está passando ainda, né, mas passou por uma parte mais densa de isolamento social. É óbvio que as coisas agora estão começando a voltar um pouco, né, ao normal, mas de fato não é um normal como antes, né? É uma nova forma da gente se relacionar com as outras pessoas, né? Se relacionar com o trabalho, com o ambiente. E isso tudo gera muitas expectativas, né? Isso tudo gera algumas angústias, né? E aí a gente pode resumir isso tudo, né? Gera uma ansiedade, né? Uma ansiedade, que é o tema, né? Que é o tema de hoje, tá? A ansiedade é o tema central, obviamente que esse tema central relacionada à meditação e essa relação direta entre a meditação, né, e os efeitos positivos ou os efeitos da meditação sobre um comportamento, ou em algum momento tratada como transtorno, de fato, né, como uma doença, a ansiedade, tá? Boa noite, Aldemir. Grande abraço. Seja bem-vindo. Ok? Então, nós vamos bater esse papo, tá, sobre isso. Bom, como lembrado, pedi para que vocês enviem o máximo de aviãozinhos aí, clique no aviãozinho, relacione lá seus amigos, quem segue vocês, e aí manda essa mensagem lá para o povo, para que o povo entre aqui e comece a participar desse bate-papo, que vai ser um bate-papo, obviamente, esclarecedor, né? E muito mais interativo. Então hoje eu vou querer que vocês participem um pouco mais dessa nossa conversa, porque eu sei que de ansiedade todos nós temos um pouco. Então, quem não tiver ansiedade, que atire a primeira pedra, né? No entanto, né, a gente sabe que esse transtorno em algumas situações, ele nos levam a ter alguns prejuízos no nosso dia a dia. Então é importante que a gente veja, né, quanto mais pessoas estiverem aqui conosco nesse momento, melhor, né? Melhor para que a gente possa dividir, né, esse bate-bola, esse bate-papo sobre isso, tá? Também quero lembrar vocês que vocês sigam nossas redes sociais, né, do Instituto Wellness, que vocês acessem o canal ainda está se formatando, obviamente, o canal do YouTube. Nós estamos com uma quantidade de vídeos em edição para poder a gente colocar no canal, para que as pessoas possam usufruir desses conteúdos importantes sobre as questões voltadas nesse momento sobre a meditação e a relação dela com a nossa vida, mas certamente vários outros conteúdos vão advir, né, dessas nossas conversas e desses nossos trabalhos voltados ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento pessoal, voltado às questões relacionadas à espiritualidade, à espiritualização e principalmente aos aspectos voltados à saúde mental, que é o nosso foco principal, né, do Instituto Wellness, que veio nesse propósito, né, de ajudar o mundo, né, no sentido de cada vez mais levar as pessoas aos seus equilíbrios emocionais, à busca da sua autoiluminação, e essa é a nossa missão, né, enquanto Instituto, levando isso através de uma boa conversa, de troca de conhecimentos, de troca de experiências, né? E hoje nada mais né, do que um dia importante para a gente bater esse papo sobre
a ansiedade, né? E essa relação que a meditação tem para poder ser uma das, né, terapias, diria assim, né? Uma das terapias que são importantes no tratamento de pessoas que têm esse distúrbio, esse transtorno em algum momento, esses adventos de ansiedade, né, que geralmente nos envolve, né, principalmente nesses dias de hoje, onde tudo é muito corrido, onde as pressões elas são muito diversas, né, principalmente nesse período agora que a gente está passando, um período de isolamento social, um período em que as pessoas não estão sentindo, não estão tão próximas das outras para poderem dar aquele aconchego. E aí a gente está aqui nesse propósito da gente conversar sobre isso, né, sobre a ansiedade, conversar sobre esse possível aconchego mesmo, né, nessa distância em que a gente se encontra, permitida essa proximidade através da tecnologia que a gente tem hoje, que a gente faz uso, né? E as redes sociais elas têm sido excepcionais nesse momento em que a gente se encontra desse bate-papo, né, sobre essas temáticas, tá? Então, sigam nossas redes sociais, o canal do YouTube é Instituto Wellness, procurem, botem lá, se inscrevam, acione o sininho para poder receber as comunicações, inclusive está sendo transmitido pelo YouTube também essa live nesse momento, então isso é importante que vocês participem, porque quanto mais gente no canal, mais a gente pode veicular essas informações, veicular esses cuidados que a gente tem discutido, tematizado, conversado, né? Para que quanto mais pessoas puderem ser beneficiadas, esse é o nosso propósito. A gente quer atingir milhares e milhares de pessoas com esses conhecimentos, né, com esse conteúdo, né, que trata sobre as questões relacionadas ao desenvolvimento humano, tá? Então essa é a nossa ideia, é a ideia do Instituto Wellness, é a ideia de Wallace Feitosa, é a ideia de Valquíria Santana, que estão liderando essa instituição. O nosso intuito, né, é fazer com que o mundo cada vez mais se reconheça enquanto mundo de transformação, né? Eu diria, como diria o Eckhart Tolle, um novo mundo, né? Ou um mundo novo, né? Como a gente está entendendo agora nesse processo de alguns discutindo sobre nova era, sobre transição planetária, e aí de acordo com os olhares, né, e as teorias que estão por trás, cada um intitula esse processo que a gente está passando como um processo de forma, né, em que a gente reconheça que é um processo muito importante de mudanças numa velocidade muito maior do que as mudanças vinham acontecendo, tá? Ok? Então sigam no Instagram esse endereço que está aí, né? O Wallace Feitosa Oficial, e também o @instituto.wellness, que aí vocês podem acessar também o perfil da instituição, que vamos estar preenchendo esse perfil, esse canal de conteúdos importantes para que vocês todos possam aproveitar o máximo possível, tá? Hoje, em especial, fazer uma homenagem a uma profissão que, para mim, é uma das mais importantes, né, da história da humanidade, né? Não porque eu sou também professor, mas eu considero essa uma das profissões base, né, para uma organização social, para uma evolução de uma sociedade, para a evolução do ser, né? Seja a evolução espiritual, que é influenciada diretamente pela evolução intelectual, e o professora, né, é uma profissão em que, de fato, é ator principal, atriz principal deste cinema que é a vida, né? Então eu faço uma homenagem neste momento a esta profissão, com uma gratidão imensa, porque eu sou professor e o motivo pelo qual eu me transformei professor é porque eu fui educado por vários professores de excelente qualidade, né? Eu lembro quando eu tomei a decisão de ser professor, foi muito interessante, porque quando eu estava no 3º ano do ensino médio, né, me veio essa coisa de querer ser professor de física, né? Essa era a minha meta lá quando eu tinha meus 16 anos de idade, né? E não consegui passar no vestibular neste ano, né? No ano seguinte eu me preparei melhor e tal, mas aí
o meu norte não era mais para ser professor, era para ser agora engenheiro químico. E nesse sentido, a engenharia química me vislumbrava, porque eu gostava muito dessa área das ciências naturais e etc. No entanto, nesse mesmo ano eu fiz o vestibular para ser professor de educação física, né? Que era uma outra coisa que tinha, mas como secundária. E quando eu comecei a fazer a universidade, passei no vestibular da educação física, não passei no vestibular da engenharia química, né, por outros motivos, o motivo de uma nova formatação do vestibular, das universidades federais e etc. No entanto, eu quando fiz o primeiro semestre do curso, eu disse, pronto, entrei no curso certo, porque essa era a profissão que eu queria, era a profissão que eu imaginaria ser, era professor, e até hoje já são quase 30 anos, né, nesta profissão, e graças a excelentes professores que eu tive, que passaram pela minha vida, que ainda passam pela minha vida, e agora eu entendo que professor, né, mais que profissão, é uma ocupação importante, mais que profissão, é um chamado, né, do universo para que faça com que as pessoas possam, né, efetivamente juntas evoluírem, né? E aí o professor entra não só com os aspectos voltados à questão da cognição, as questões do desenvolvimento intelectual, mas também as questões voltadas à afetividade, aos cuidados com o outro e etc. Então eu tenho muito prazer de ser professor e tenho muito prazer de ter muitos amigos e amigas, professores e professoras que, como a gente, né, tem esse espírito de poder levar e ir junto, né, com os alunos, com os colegas, nesse processo de evolução. Tá? Muito obrigado pelas homenagens também, e muito obrigado, professores, por estarem sempre atentos e alertas nesse processo de desenvolvimento da humanidade. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos começar nosso bate-papo. O que se propõe hoje é uma conversa boa sobre a ansiedade e a relação da ansiedade com a meditação, e eu titulei questionando, né? Questionando, fazendo realmente uma questão, uma pergunta, uma indagação, que seria, né? A meditação realmente pode curar a ansiedade? Vamos lá, quero ouvir um pouco vocês. Vamos lá, vamos falar um pouco, vamos conversar. Como eu falei que hoje a gente vai fazer um bate-papo, tem um conteúdo importante para falar, mas eu queria muito hoje a participação de vocês, porque esse é um tema que tem sido muito presente, muito forte, né, nessa nova era, nessa nova organização, como está se dando, né, como está se dando a sociedade agora após durante, né, a pandemia, que ela ainda não terminou, né, e a gente tem que estar tomando os devidos cuidados, os mesmos cuidados que a gente tomou no início, tem que continuar tomando. Obviamente que a gente está agora nesse retorno, né, nessa ressocialização, né, e aí essa ressocialização ela está com os devidos cuidados, né, eu mesmo retornei ao meu trabalho já, à escola, a escola também com um novo comportamento, a nova organização, e esses cuidados estão sendo tomados. Então, nesse período agora de pandemia, o que mais se ouvia falar era que os níveis de ansiedade, inclusive acompanhados de depressão, foram aumentando, né, em escalas muito importantes, né? E nesse sentido, eu queria ouvir de vocês agora um pouco, queria que vocês falassem um pouco sobre como é que vocês estão se comportando em relação à ansiedade, né? Vocês se sentem ansiosos? Eu queria ouvir vocês agora. Como é que é a ansiedade nessa relação com a vida de vocês? Tem alguém ansioso aí? Pelo silêncio, eu acho que a gente está sem ansiosos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube. É possível incorporar o hábito da meditação a uma rotina que está impregnada de hábitos estressantes? Boa pergunta, Flávio. Eu vou guardar essa pergunta, tá? Daqui a pouco eu vou te responder. Deixa eu ouvir mais um... Seja bem-vinda, Érica.
Sueli fala que tem ansiedade. Eu vou estar esperando vocês falarem sobre a questão da ansiedade, como é que vocês estão, se estão ansiosos, se sentem ansiedade frequentemente, se durante esse período agora de pandemia essa questão da ansiedade ela começou a aparecer, e pessoas que nunca sentiam sintomas, a gente vai conversar um pouco sobre sintomas, como é que se caracteriza a própria ansiedade, para poder a gente entender melhor. Mas aí eu vou tentar responder essa pergunta do Flávio de uma forma relativamente rápida, Flávio, a resposta. Os estudos apontam, né, e vários estudos apontam, de que quando a gente incorpora a meditação na nossa rotina diária, independente do nível de estresse em que essa rotina pode promover ao meu organismo, né, a minha saúde mental, a meditação incorporada a essa rotina, ela gera uma melhoria da qualidade, do uso da qualidade do tempo. Ou seja, quando a gente começa a incorporar a meditação no nosso dia a dia, né, as habilidades que a meditação desenvolve, principalmente a meditação a qual a gente se propõe a estar oferecendo os cursos que a gente vai oferecer, que é a Mindfulness, né, e a gente já conversou sobre isso na nossa primeira live, né, na reabertura das lives, sobre o que é Mindfulness e a comparação com meditação, mas Mindfulness é um programa de meditação também, né? É que quando você começa a incorporar a meditação no seu dia a dia, e aí há de fato uma dificuldade inicial, e essa dificuldade ela não é diferente da dificuldade de incorporar a prática da atividade física ao nosso hábito, à nossa rotina diária, né? A gente começa a aproveitar as atividades no sentido de estar mais atento a cada coisa que eu faço. E quando eu estou mais atento a cada coisa que eu faço, né, a tendência é que me sobre mais tempo para eu fazer outras coisas que não estavam incorporadas à minha rotina. Então, eu sei que para você incorporar um novo hábito na sua rotina, isso não é fácil. Tá? Isso não é fácil. Incorporar um novo hábito na nossa rotina não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil. Mas é necessário a gente tomar a decisão de incorporar esse novo hábito. Então é possível sim, numa vida estressada, inclusive eu diria que nem é possível, né? Eu diria que é extremamente necessária em quem tem uma vida de enfrentamentos do dia inteiro, né, em que o estresse está presente na maioria das atividades que se compõem nessa rotina diária, há uma necessidade premente, urgente, de incorporar o hábito da meditação. Porque a meditação, e a gente vai ver que tem milhares e milhares de benefícios, dentre eles é melhorar o nosso nível, a nossa capacidade de absorver melhor os estresses do dia a dia. Tá? Então, não tenha dúvida, Flávio, que é possível sim, muito possível, e quando a gente reconhece que a nossa rotina diária ela tem níveis de estresse extremamente elevados, né, a meditação ela entra como uma condição para que você melhore exatamente a relação com os níveis de estresse. O estresse não vai acabar, isso é uma coisa importante. Quem diz isso, inclusive, é o Jon Kabat-Zinn. Quando ele criou a proposta do Mindfulness, do primeiro programa de Mindfulness, ele disse que, olha, a meditação ela não vem para acabar o estresse, ela vem para que a gente tenha uma relação mais saudável com os estresses do dia a dia. Né? Quando a gente compreende que a gente não é o estresse que acontece com a gente, mas sim quando a gente tem, que se chama de uma metacognição, ou seja, a gente se afasta e observa o estresse que nos incomoda, essa relação com o estresse ela se torna muito mais saudável. Então não tenham dúvida de que a meditação ela é extremamente necessária, né, para quem tem uma rotina estressante. Tá? Bom, então vamos lá, tem mais coisa aqui. Luz, assim, a ansiedade já antes da pandemia, neste momento aumentou.
Souza. Érica, eu desenvolvi ansiedade no pós-parto, devido às frustrações de uma maternidade que ainda é romantizada. A quarentena, pelo contrário, vem me ajudando a me conectar mais comigo. Ótimo, Érica. Eu utilizei também desse momento, esse período de quarentena, para exatamente fazer o que você fez, tá? Fazer imersões, né, no meu eu e me entender melhor, né? Como a gente tinha um pouco mais de tempo para isso, o fato de a gente estar trabalhando em home office nos permitiu organizar um tempo melhor, uma forma melhor, e de fato eu aproveitei como você a quarentena para poder cada vez mais estar em busca desse equilíbrio, né? Em que a gente está sempre correndo atrás, tá? Diego, ansiedade ou sintomas de ansiedade têm sido frequentes. Pandemia, mestrado e da aula online geram diversos gatilhos, sem dúvida, Diego, sem dúvidas, né? Olá, Thalita, seja bem-vinda. Flávio, você agradeceu aqui, eu consegui te responder. Que bom, Thalita, que você incorpore a meditação sim como um ato de vida, dançar também, quer dizer, qualquer outra atividade que faça com que você tenha uma nova perspectiva, né, um novo olhar do seu eu, né, pode continuar, isso é ótimo. Tranquilo. Beleza, ok? Então vamos lá, vamos avançar um pouco mais aqui sobre a temática, tá? Então, para a gente poder compreender melhor, né? Obviamente que a ansiedade é um tema em que é como um tema muito em moda, né? em que as pessoas estão se apresentando com comportamentos ansiosos, né? Por conta do dia a dia, né? Por conta dessa nova organização social, durante pandemia, antes pandemia, pós-pandemia, que está se apresentando um novo cenário, o cenário das exigências do trabalho, as exigências familiares, né? Tudo que gira em torno do nosso contexto da relação com o estudo, né? Mestrado, doutorado, quem está fazendo isso, tudo isso gera de fato, né? São agentes estressores que levam a gente a ter comportamentos de ansiedade, né? Então, a ansiedade ela é um estado emocional inerente ao ser humano. Então, é uma característica que todos nós temos em algum momento, né? E a gente só tem ainda essa característica e vai ter por muito tempo, exatamente porque a gente tem uma relação temporal, né? E essa relação temporal é uma relação em que a mente é a principal responsável em fazer com que a gente tenha essa relação temporal de forma em que tudo está relacionado a tempo, a prestação de contas ao tempo, né? Gera a gente essa ansiedade inerente ao ser humano. Ou seja, eu sempre estou preocupado com o futuro, né? Com as ações que eu devo realizar no futuro, com o que vai acontecer amanhã, né? Com a minha aula que eu vou dar amanhã, com o encontro que eu vou ter amanhã. Ou seja, a gente está sempre planejando algo, que planejar não é uma coisa ruim, pelo contrário, é necessária. No entanto, a gente fica vivenciando o planejamento no futuro, né? A coisa que ainda não aconteceu e que provavelmente, né? E isso já é comprovado cientificamente, que provavelmente a maioria das coisas que a gente imagina que vai acontecer amanhã, elas não acontecem, elas acontecem de uma outra forma, tá? Gera a gente essa ansiedade inerente ao ser humano, né? Essa ansiedade que a gente imagina que seja uma característica, né? Um traço de personalidade, tá? Então, certamente todos sentimos ansiedade. Ansiedade quando a gente
vou defender a minha dissertação amanhã, ou minha tese, né? Ansiedade quando eu vou para o meu primeiro dia de trabalho, ansiedade quando eu vou para o meu encontro romântico pela primeira vez, as ansiedades, né, que são momentâneas, elas acontecem, e acontecem sempre porque a gente está sempre preocupado, né, com o que vai acontecer no momento seguinte, né? A partir do momento que a gente aprender efetivamente, né, e isso é um exercício, e é um exercício inclusive que a meditação promove, a viver os momentos presentes, ou seja, viver a vida a cada momento, né, estar no aqui e no agora, a ansiedade motivada por esses fatores externos, eles esses fatores externos, eles não mais vão fazer sentido, ok? Ou seja, quando a gente aprender ou reaprender, que eu acho que a palavra melhor é reaprender, a aproveitar cada momento presente em que a gente vive, né, a gente vai começar a ter uma relação muito melhor com o que poderá acontecer amanhã, né? Que o que poderá acontecer amanhã normalmente não acontece como a gente espera, tá? Então, no entanto, né, esses momentos de ansiedade, eles não são momentos caracterizados como doenças, tá? Se eu estou ansioso porque eu vou dar uma palestra no congresso, se eu estou ansioso porque eu vou apresentar meu primeiro trabalho acadêmico no congresso, se eu estou ansioso porque eu vou sair agora pela primeira vez numa cidade nova em que eu nunca morei, estou morando agora, né? Quer dizer, isso são momentos de ansiedade decorrentes exatamente dessa relação que a gente tem com o tempo, mas que não caracteriza a doença, tá? Quais os perigos da ansiedade no sentido de levar as pessoas a começarem a ter uma preocupação, né? De que a ansiedade agora ela deixa de ser um estado emocional inerente ao ser humano, ou seja, essas expectativas que a gente tem, né? Que são inerentes à nossa ideia de futuro, né? A linha tênue de passar a ser um transtorno, né? E quando é que, de fato, a ansiedade passa a ser um transtorno? Quando esses sintomas, né? Essas expectativas, esta necessidade de entender que chegue logo o dia de amanhã, quando essas questões, né, esse tremor, né, que a gente sente, né, na expectativa de fazer uma apresentação no congresso, fazer uma defesa, esse suor, nessa distonia, né, essa taquicardia, quando esses sinais, né, que caracterizam momentos de ansiedade, eles passam a ser frequentes, crônicos, e comecem a atrapalhar o seu dia a dia, tá? E aí, quando começa a atrapalhar o seu dia a dia, né, isso faz com que as pessoas comecem a ter uma preocupação, sim, e isso pode levar aos transtornos de ansiedade, que são vários transtornos. A gente vai falar rapidamente sobre alguns, né, ou cada um deles, para que vocês entendam o que é efetivamente a ansiedade, tá? Bom, uma característica muito próxima da ansiedade é o medo, tá? O medo e a ansiedade traz muito medo junto, né? Essa coisa da gente não saber o que é que vai acontecer comigo amanhã, e aí gera, né, uma reação neurológica, né? E a gente começa a se relacionar com o medo naquela sensação de fuga ou luta, né? Um sentimento primitivo, né, da gente. Essa relação direta do medo e da ansiedade, elas estão diretamente ligadas
a essa expectativa do dia de amanhã. Tá? Então, quando a gente começa a trabalhar esse exercício de ficar no momento presente, né, de estar no momento presente, de aproveitar cada momento em que eu estou vivendo, ou seja, viver a vida momento a momento, a tendência é que o medo e a ansiedade eles se diluam, eles desapareçam no sentido de não mais nos incomodar, não que eles parem eles deixam de existir, né? Dificilmente esses sentimentos, né, e essas emoções elas vão deixar de existir, mas elas não passam mais a nos incomodar como elas nos incomodam, podendo nos levar a ter transtornos, inclusive, né, para poder, com a necessidade de ter intervenções médicas, né, tanto psiquiátricas como psicológicas, né, intervenções desses dois profissionais que tratam diretamente da saúde mental. Tá? Então é importante entender que a ansiedade ela só passa a ser um transtorno quando ela começa a incomodar o seu dia a dia. Né? Quando as coisas que acontecem, quando elas começam a impedir de você fazer as coisas que você faz no seu dia a dia. Né? Ok? Porque é um sentimento desagradável, um sentimento de apreensão, né? A gente sente medo daquilo que a gente não conhece, né? Fica sentindo medo do desconhecido. Sentir medo do desconhecido é exatamente estar projetando, né, uma relação com alguma coisa que a gente não conhece, que a gente nem sabe se vai aparecer, ok? Então, esses sintomas, né, esses sintomas psicológicos da ansiedade, né, como o desconforto, essa apreensão, esse medo, eles são provenientes exatamente dessa relação que a gente tem com a ansiedade de forma mais doentia, e aí começando a ser nominada como transtorno, né, ou denominada como transtorno, né, e que tem alguns efeitos, e aí a gente sente crises de ansiedade. Por exemplo, eu achava que eu não era uma pessoa ansiosa. Né? Eu sempre dizia isso, inclusive eu falava isso como se fosse uma coisa vangloriando-me, né? Porque a maioria das pessoas falam de ansiedade como situações frequentes, né? Como eventos frequentes, estar sempre ansioso, estar querendo que as coisas aconteçam logo, que amanhã chegue logo, etc, etc. E eu achava que eu não era ansioso, até ter não é? Eventos de ansiedades importantes. Tá? Por exemplo, uma sensação física da ansiedade, né? Além da taquicardia, né? Da sudorese nas mãos, ou da distonia, como é conhecida, né? Alterações de pressão arterial e etc. O aumento da frequência respiratória. Tá? Aquela sensação de falta de ar que a gente tem, né? Que aumenta a frequência porque a gente vai encurtando o ciclo respiratório, e aí a gente vai sentindo aquela sensação no peito, aquele peso no peito, né? Tem algumas pessoas que dizem que é um elefante sentado em cima do peito da gente. Né? Eu não cheguei a sentir o peso do elefante, mas certamente foi um peso de um cachorro em cima do meu peito, um cachorro grande, né? E que me fez, inclusive, não conseguir dormir, né? E ter que procurar um espaço em que tivesse uma ventilação, né? Quando na verdade, tudo era uma construção mental, né? Que me levou a ter umas reações físicas decorrentes dessa construção mental, da ansiedade, de achar que o ar ia acabar, e que vem a sensação, né, aquela sensação da presença de morte, né, e isso sim, eu tive alguns eventos dessa natureza, né, antes inclusive da pandemia, né, não são eventos constantes. Tive um no início da pandemia, eu acho que com todo essas incertezas do início da pandemia, que foram muito fortes, me fez com que eu tivesse um evento de ansiedade, né? E é para dizer para vocês que eu estou falando sobre ansiedade aqui, mas que eu também sou uma pessoa em que sou acometido desses eventos também. No entanto, depois que eu comecei a me relacionar melhor, né, com esses pensamentos que podem me levar à ansiedade, ou seja, e a meditação me ajudou profundamente, né, a ter essa relação melhor, eu não mais sinto, né, eu não mais tenho sentido, né, esses eventos de ansiedade, principalmente relacionados à frequência respiratória mais elevada, esse cansaço, esse ciclo
curto da respiração, tá? Porque uma das coisas que a meditação trabalha fortemente e é princípio, inclusive, das meditações, é a respiração, é aprofundar o ciclo respiratório, ou seja, alongar a respiração. Então, toda vez que a gente se sentir com alguma coisa que esteja nos incomodando, principalmente os pensamentos, né? E aí os pensamentos que se voltam lá para o que vai acontecer daqui a pouco, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um ano, né? Como é que eu vou estar? Esses pensamentos que nos remetem ao futuro, principalmente, tá? Eles podem ser muito bem dialogados, né? Dentro da nossa mente, quando a gente entende que a gente é alguém, né, que está além dessa mente, além desses pensamentos. Quando a gente começa a compreender essa relação com os pensamentos da forma, né, dessa forma mais amigável, né, entendendo que eles existem, mas que eles não são quem nos dominam, e sim exatamente o movimento contrário, a gente começa a entender que essa relação é muito mais saudável, ok? Então, no entanto, os transtornos ansiosos, eles são quadros clínicos importantes, tá? Importantes. E dentre esses transtornos, aí eu vou falar alguns aqui, talvez tenham mais, mas eu acredito que buscando na literatura, entendendo um pouco mais sobre a ansiedade, inclusive o que tem acontecido comigo em alguns momentos, né? A ansiedade enquanto transtorno, ela se comporta de várias formas. Uma delas é o transtorno de pânico, né? Ou chamada como síndrome do pânico. A síndrome do pânico, né, ela vem acompanhada de muitos medos, né? Principalmente da agorafobia, né? Que é exatamente você ter medo de tudo que está acontecendo com você naquele momento, e aí se gera-se o medo a claustrofobia, né? O medo de estar em ambiente fechado, e medo de andar de elevador porque imagina que o elevador vai despencar, né? O medo de estar em multidões porque imagina que vai ser imprensado por aquela multidão. Ou seja, a síndrome do pânico ou o transtorno do pânico, ele é uma característica, um dos transtornos decorrentes dos transtornos de ansiedade, tá? Dentre outros, né, os transtornos fóbicos, os vários medos, né? Os TOCs, né, os transtornos obsessivo-compulsivo, né? Que aí quem já teve, quem tem, sabe o quanto isso atrapalha o nosso dia a dia. Os transtornos através do estresse pós-traumático, ou seja, se passou por uma experiência muito forte, né? Normalmente uma experiência em que colocou a gente no risco de morte muito grande, ou uma perda de uma pessoa, de um ente muito querido, né? Às vezes uma perda de um emprego muito importante, né? Então esses estresses pós-traumáticos levam, né? São caracterizados por um dos transtornos da ansiedade, tá? Tem o TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, tá? Os transtornos de ansiedade induzido por substâncias, transtorno de ansiedade devido a uma condição médica geral, e etc., que são os transtornos que vêm juntos com comorbidades, com outros transtornos. Então a pessoa ela pode ter um desses transtornos, ou normalmente as pessoas que têm transtornos de ansiedade têm vários transtornos em conjunto. Então, se a gente for falar detalhadamente sobre cada transtorno desse, a gente daria uma outra live só falando de ansiedade, mas a gente tem que falar um pouco sobre a meditação, porque daqui a pouco o nosso tempo no Instagram termina, tá? Bom, uma coisa interessante que eu vou chamar a atenção aqui são exatamente quais os grupos de risco, né, que tem o maior risco de ter ansiedade. O sexo é um fator de risco importante, né? As mulheres tendem a ser 2 vezes mais ansiosas do que os homens. O único transtorno em que se equipara, né, entre homens e mulheres, e homens às vezes mais do que mulheres, são os transtornos obsessivos compulsivos, os TOCs. Mas na maioria dos outros transtornos as mulheres tendem a ter mais do que os homens. A idade não é um fator de risco, né, como se pensa, né? A ansiedade ela vem na idade tenra, né? Crianças e adolescentes hoje muito mais presentes, inclusive, nessa população, como também os idosos têm muito presente a ansiedade como um dos transtornos importantes, tá?
Mas fatores sociais também são importantes. Por exemplo, pessoas solteiras, viúvas ou desquitadas, têm um maior risco de transtornos de ansiedade que pessoas casadas, né? Assim como pessoas isoladas, pessoas sem o apoio de amigos, pessoas sem familiares. Então, assim, como é importante a presença de um familiar, né? Inclusive, tem algumas instituições, né, que atendem a familiares de pessoas, né, que têm transtornos da ansiedade, para poder entender melhor esses transtornos, para poder cuidar melhor dessas pessoas. E porque esses fatores sociais eles são muito importantes para a ansiedade, para o controle da ansiedade até, né? E fatores traumáticos, que a gente sabe, vários fatores traumáticos, né, que levam a gente ao nível de estresse, tá? Bom, e como é que funciona a meditação? Deixa eu só fazer uma pergunta a vocês. Está tudo ok em relação à ansiedade? Né? Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta para fazer sobre a ansiedade? A gente passou aí rapidamente sobre sempre quando fica ansioso, ela reflete em sintomas além desse que o senhor citou. Eu imagino que as reações orgânicas aos níveis de ansiedade elas são as mais diversas possíveis, né? Qual a indicação para manter a ansiedade controlada, principalmente em momentos que ela nos atrapalha ao longo da nossa vivência pessoal e ou profissional? O segredo é abrir mão do controle. A primeira coisa que a gente tem que fazer, tá, Tiago? Essa é a tua pergunta. A primeira coisa é não querer controlar a ansiedade, tá? Ou seja, se está acontecendo com você, procure entender, procure entendê-la. Observe. A melhor posição que a gente toma diante de um transtorno, diante de um evento de ansiedade, é a gente tomar a posição de observador. Ou seja, a gente fazer o que os autores chamam de metacognição. É tentar sair do evento para poder compreender melhor o evento. Ou seja, abrir mão do controle. Porque quanto mais a gente tenta controlar aquilo que está se relacionando com a gente, maior aquilo fica. Ou seja, quanto mais foco eu dou à ansiedade, querendo que ela acabe, que ela vá embora, mais ela se alimenta desses nossos pensamentos, desses nossos sentimentos. Então a primeira coisa é abrir mão do controle, ou seja, entender a ansiedade como uma coisa que chegou até você, né, e que você precisa entendê-la melhor para poder se relacionar melhor com ela. Porque quando se cria uma relação melhor com a ansiedade, a tendência é que ela vá se encaminhando, né, ao fim. Ou seja, ela não mais passe a lhe incomodar ao ponto de você ter que mudar a sua vida ou você ter uma relação com o trabalho, com os estudos de forma mais desastrosa, tá? Uma outra questão importante é exatamente aquela que eu vou conversar agora, né? Se você puder entrar num programa, né, de meditação para trabalhar essa questão da relação do equilíbrio, né, do equilíbrio mental, certamente a gente tem uma condição melhor de se relacionar com esses transtornos, inclusive com a depressão, que não é tema do nosso debate, mas eles estão, como são dois transtornos que estão muito próximos um do outro, né? Os efeitos eles são benéficos tanto para quem é ansioso, para quem tem o transtorno da depressão, tá? Mas a meditação ela tem hoje não tem uma outra ela não tem uma outra indicação tão positiva, né? Obviamente quem tem transtorno de ansiedade, como eu falei, precisa de um acompanhamento médico-psicológico, tá? Em alguns momentos vai ter que tomar medicação, ok? Em outros momentos, em todos os momentos, tem que se fazer a terapia. Então a terapia ela é importante, né? E a meditação ela vem como uma ferramenta ou como uma prática auxiliar, né? Auxiliar
para o tratamento da meditação. Sim, Thalita, a live vai ficar gravada, depois eu vou estar disponibilizando, tá, para vocês no canal do YouTube. Eu vou deixar um tempo gravado no Instagram, depois passa para o YouTube, ok? Então, exatamente essa questão de que a meditação ela pode nos levar a entender melhor aquilo que acontece com a gente. Tá? Então existe aqui uma série de estudos, tá, que justificam o motivo pelo qual é importante meditar e o quanto é importante essa relação da meditação com a ansiedade. Tá? Então, a meditação, inicialmente, ela está associada à redução de lactato plasmático. Isso é uma questão fisiológica, eu não vou aprofundar muito, mas essa característica biológica faz com que a gente aumente a nossa concentração. Tá? Então, a alta concentração desse lactato no plasma leva as pessoas a terem ansiedade. Então, a alta concentração de lactato plasmático faz com que as pessoas tenham ansiedade. E a meditação interfere exatamente nessa concentração mais elevada, ou seja, reduz os níveis de lactato plasmático e o que nos faz com que reduza os níveis de ansiedade decorrente dessa questão fisiológica. Tá? Então, tem outros estudos importantes que fazem com que apontam que a meditação gera transformações no cérebro, tanto fisiológica como de forma, como anatômica. Então, isso também leva às questões voltadas a benefícios voltados ao comportamento de ansiedade. Tá? Tem uma pergunta aqui do Sueli, daqui a pouco eu lhe respondo, Sueli. Tá? Deixa eu só dar uma passadinha aqui rapidamente, senão daqui a pouco eu vou ter que recomeçar no Instagram. Tá? Uma coisa que eu não queria, apesar do que a conversa está muito boa. Tá? Então, já na década de 70, né, foi detectado várias questões relacionadas aqui o fato da meditação melhorar as questões voltadas à atenção, ou seja, a absorção atencional, ela faz com que a gente foque mais no presente, e ao focar mais no presente, esses sintomas da ansiedade tendem a desaparecerem, ok? Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui, para a gente conversar mais rapidamente, mas dizer, né, que o porquê que a meditação melhora a ansiedade, porque ela melhora o humor, né? Ela melhora, ela gera na gente afetos positivos, né? Geram na gente afetos positivos, melhora a nossa qualidade de vida, e isso é muito importante, tá? Melhora o nosso bem-estar. E uma coisa importante que a literatura tem apontado é que a prática da meditação, independente da quantidade, ela já gera algum benefício, ok? Independente da quantidade, do tempo que eu já medito, ela já gera algum benefício. E aí gera algum benefício importante para as questões voltadas à ansiedade. Ou seja, meditar, independente de quando eu comece ou quanto tempo faz que eu já medito, ele traz benefício. No entanto, quanto mais tempo a gente medita, ou seja, quanto mais tempo de vida a gente passa meditando, né? Quer dizer, se utilizando de práticas meditativas, melhor são as respostas e os benefícios da meditação. Muito melhores. Então, assim, estudos que avaliaram meditadores experientes, né? Meditadores que já meditaram de 30 a 40 mil horas, né? Durante a sua vida, têm apontado benefícios importantíssimos, né? Na vida dessas pessoas. Inclusive, a comparação de meditadores experientes com pessoas comuns que meditam, né, apontam que os meditadores experientes, mesmo em momentos em que eles não estão meditando, o nível cerebral deles, né, o nível de estímulo cerebral, ou seja, de estresse recebido pelo sistema nervoso, é menor do que das pessoas normais em momentos de meditação. Então, vocês vejam o benefício da meditação crônica, né, para a vida das pessoas. Então, a experiência emocional positiva ela vai sendo construída cada vez mais quando a gente passa a adotar esse comportamento na nossa vida. Então, meditação não é um remédio em si, né? Meditação
ele deve ser um estilo de vida. A meditação deve ser um estilo de vida, né? Deve fazer parte da nossa rotina diária. Deve ser um hábito natural da nossa rotina, tá? Porque quanto mais tempo a gente passa meditando, né, durante a nossa vida, mais benefícios a gente tem da meditação, ok? E aí tem várias justificativas para isso. Eu posso apontar alguns estudos e indicar alguns estudos para que vocês, se vocês tiverem dúvidas em relação a isso. Mas entender por que o mindfulness é hoje, né, uma das práticas meditativas ou programa de práticas meditativas mais indicado para a ansiedade, né? E para a redução da ansiedade, para a redução dos níveis de estresse, consequentemente para uma melhor relação com a depressão, principalmente aumentar os espaçamentos das recaídas da depressão. Tem estudos que apontam que a prática do mindfulness faz com que as pessoas que têm depressão é uma doença crônica, porque as pessoas que têm depressão, elas espacem mais os períodos de recaída, ou seja, passe mais tempo sem ter as suas crises de depressão, tá? As suas crises depressivas. Ou seja, fazer um programa, participar de um programa de mindfulness tem uns efeitos extremamente positivos para transtornos de ansiedade, para redução de estresse, né? Para outros efeitos, inclusive até a psoríase, né? que são doenças decorrentes dos níveis de estresse elevado, tem efeitos positivos quando se pratica o mindfulness, tá? Então, praticar mindfulness, ou seja, entrar num programa de mindfulness, e os programas de mindfulness eu já falei que eles são muito importantes para as pessoas que nunca meditaram, porque eles têm meditações curtas, né? E as meditações normalmente são guiadas, isso ajuda as pessoas a incorporarem o ato, né, da meditação dentro das suas vidas, tá? Então, já existem programas de mindfulness na rede pública, né? Em vários países do mundo, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, né, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, incorporaram as práticas meditativas dentro do seu sistema de saúde, né? E no Brasil também isso já faz parte, né? A meditação já faz parte das PICs, né, das práticas integrativas e complementares, desde 2006, né, quando a legislação foi criada, né, incorporando uma nova política de atenção à saúde pública, né, e a meditação ela começa desde 2006 como sendo uma das práticas integrativas, e isso é muito importante. E aí os programas de mindfulness eles têm começado a entrar nos programas do SUS, claro que ainda de forma muito tímida, né, muito devagar ainda, mas a gente espera que esses programas sejam expandidos, né? O Instituto Wellness é uma dessas empresas que vai estar promovendo cursos para as pessoas que tenham interesse em aprender a meditar com os programas de mindfulness, né? E, sem dúvida alguma, de acordo com a literatura vasta, eu encurtei a nossa conversa porque é muito conteúdo sobre isso, mas a gente pode bater um papo sobre ansiedade, ter uma segunda conversa, mas dizer que estamos à disposição sim, né, para poder atender a vocês nesse sentido, tá? Sueli, rapidamente respondendo a tua pergunta, aquele nozinho na garganta, não é? Aquele nozinho na garganta ele é muito decorrente das angústias que a gente tem, né? E essa angústia ela sempre vem remetida de pensamentos que a gente traz, não é? Principalmente pensamentos voltados ao passado, né? E as ansiedades voltadas ao que vai acontecer amanhã. Um bom trabalho de respiração, né? E aí o mindfulness ajuda muito, faz com que esses nozinhos na garganta ou esse aperto no peito, esses apertos no peito que surgem decorrente disso, eles sejam sim diluídos, né? Ou seja, o fato de você tirar a palavra controlar, o fato de você se relacionar melhor com os pensamentos, a partir do momento em que você observa e a trabalhar melhor os seus níveis, o seu ciclo respiratório, a meditação ajuda nisso, faz com que esses nozinhos eles não nos incomodem mais, tá? Ok? Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Eu sei que teria muita coisa para a gente conversar ainda, muito mais, mas aí a gente vai ficar por aqui. O Instagram já está me avisando que vai terminar o tempo, né? Tem mais alguma pergunta para vocês? Não mais. Pessoal, gratidão pela presença de vocês, pela presença de cada um de vocês. Se eu deixei passar alguma pergunta aqui,
passem, perguntem pelo Instagram, tá? Podem perguntar, não tem nenhum problema, a gente responde, tenta atender ao máximo que puder. Um abraço para cada um, tá? Aguardo vocês no nosso próximo encontro. A gente provavelmente vai conversar um pouco mais sobre ansiedade e vai incluir a depressão nisso aí, ok? Então, um grande abraço para vocês, namastê, uma boa noite, pessoal.